O presidente Lula finalmente escolheu quem vai ser o novo ministro da Justiça, o sucessor de Flávio Dino. Flávio Dino vai para o Supremo Tribunal Federal e abriu-se uma vaga no Ministério da Justiça e o presidente escolheu o ministro, o ex-ministro, sempre ministro, né? Ministro do Supremo, aposentado, mas Ricardo Lewandowski. Sobre esse assunto, tem um lado bom, diria que muito bom, tem um lado chato e tem um grande desafio. Lado bom, sai um ministro com um perfil exibicionista, sai do cargo um ministro que adora o confronto, adora uma briga. E eu digo isso porque ele não está no Ministério do MMA, né? Porque aí seria bacana. Né? Ele está no Ministério da Justiça. Um cargo que exige ponderação, recomenda, exige não, recomenda ponderação, equilíbrio, cuidado com as palavras. E o Flávio Dino era tudo, inteligente, muito inteligente, mas ele adora uma briga. Aquele personagem, dizem que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair, ele dá uma boiada para entrar numa briga e uma boiada para não sair. Não tem essa de não entrar numa briga. Ele adora uma briga. E o Lewandowski é um perfil completamente diferente. Então, o Flávio Dino vê uma oportunidade, rede social. Vê uma oportunidade, declaração. Abre a geladeira, já falei, acende aquela luzinha, declaração. Ricardo Lewandowski é outro perfil, mais contido, é muito cuidadoso com as palavras, não levanta o tom de voz. Ou seja, ele tem um perfil que é mais apropriado a um cargo como o de ministro da Justiça. Não estou falando sobre desempenho, nem sei qual vai ser o desempenho dele, é o primeiro cargo executivo que ele vai ocupar. Pode ser que seja um desastre. Mas como perfil, é um bom perfil. Ele tem um bom perfil. Tem um lado chato. É muito melhor falar Dino, que são 4 letras, D-I-N-O, do que Lewandowski. Ô, Fábio, Lewandowski tem 2 Ws e um K. O que vai sair de nome errado, eu imagino que o Ricardo Lewandowski deve ter convivido a vida inteira com gente falando o nome dele errado. É o que der, sai como for. Né? Então o lado chato é, quando a gente for falar o nome dele, falar é até mais fácil, escrever o nome dele, legenda de reportagem, né? Jornal, artigo, vai todo mundo toda hora dar uma gugada para dar uma olhada. Como é que escreve mesmo Lewandowski? Dino é mais fácil. Dino. D-N-O. Foi mais fácil. O lado chato. Agora um grande desafio. O grande desafio é o Ministério da Justiça, ele e para entender um pouco sobre ele é o ministério número 1 da história da República. Se a gente for, quem visitar no Rio de Janeiro o Palácio do Catete, tem lá a sala de reuniões de Getúlio Vargas, com os ministérios, se não me engano, 12 pastas. A primeira pasta à direita, tem a do presidente na cabeceira, a primeira pasta à direita, Ministério da Justiça, está lá, é só olhar. Então, ele é da tradição do Brasil, não só do Brasil, mas é da tradição brasileira. É um ministério muito importante. É um ministério que o tempo tratou de redesenhar. Então, uma das funções, interlocução, por exemplo, com o Poder Judiciário. Interlocução com o Poder Legislativo. Houve um tempo em que o ministro da Justiça fazia essas duas interlocuções, essencialmente essas duas interlocuções. Mas é no tempo também em que os embaixadores faziam a interlocução com os países onde eles estavam instalados. Então, levava-se a carta do presidente, a palavra do presidente era levada pelo embaixador. Hoje, algumas funções, em algumas circunstâncias, ainda existe esse momento, mas a diplomacia presidencial acabou com isso. E o comportamento dos presidentes nas relações diretas também acabou com essa interlocução intermediada com o Poder Judiciário pelo Ministério da Justiça, que ainda preserva uma força grande aí, e no caso do Poder Legislativo, zero. Pode, por temperamento, um ministro ter uma relação um pouco maior, mas por perfil. Então, Flávio Dino é político,
Ah, então ele pode falar com segmentos dos partidos, pode ajudar aqui e ali. O Lewandowski não. Então, o papel do Ministério da Justiça foi mudando com o tempo. Então, essa ideia da interlocução com o Poder Judiciário, essa ideia da interlocução com o Poder Legislativo, por exemplo, isso vai mudar muito. Vai melhorar, não na comparação com o Flávio Dino, mas institucionalmente o governo vai ficar bem servido na relação com o Supremo Tribunal Federal. O que é importante, não há a menor dúvida disso. Mas o desafio se dá numa área que vem ganhando um peso e luz muito importante, que é a área da segurança pública. Veja, quando a gente pega as áreas sociais do país, educação, saúde, cultura, habitação, outras áreas, a gente vê que o governo federal tem um papel preponderante, um papel importante, e dá a essas áreas um espaço relevante. Você tem um Ministério da Educação, você tem um Ministério da Saúde. Cultura pode ser ministério, pode não ser, mas tem um espaço sempre de destaque. Né? Habitação, você tem uma instituição inteira cuidando da habitação, a Caixa Econômica Federal, fora outras estruturas do governo. Então, papel preponderante, determinante nas áreas sociais. Aí quando a gente vai para a segurança, que é um dos temas mais importantes sociais hoje do país, do mundo, né? Basta ver o que está acontecendo agora no Equador. A gente não tem na esfera federal essa coordenação. Não existe, simplesmente não existe. Então, a polícia, o patrimônio e as leis são responsabilidade dos estados. Guardar as leis, cuidar da polícia e cuidar do patrimônio. Ou é estado, ou é município. Não é do governo federal. O governo federal tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem uma missão muito clara: cuidar das dezenas de milhares de quilômetros de rodovias que tem no Brasil. A Polícia Federal, que tem uma dupla função, tem uma função de investigação, tem uma função importante no combate ao narcotráfico, mas quando ela é a Polícia Judiciária, quando ela exerce aquela função em que ela está comandando um inquérito, ela se relaciona com o Ministério Público e com um juiz. E não presta contas ao ministro. O delegado simplesmente não presta contas. Um delegado que está comandando um inquérito, ele não presta contas ao ministro. Nem pode. O ministro não pode ligar para um delegado e falar como é que estão as coisas aí. Não pode. Se a gente souber que ligou, prevaricou, fez coisa errada. Não podia ter feito, não deve fazer. Então, na área de segurança pública, a gente vê o desafio, porque a criminalidade se nacionalizou e se transnacionalizou. O Brasil hoje tem uma situação muito complexa. E nenhuma das 7 constituições que o Brasil teve, de 1824 até hoje, nenhuma delas entregou ao Poder Central a tarefa constitucional da segurança pública. E é um negócio complicado, porque é preciso, no mínimo, fazer uma coordenação. Ah, o ministro chega e faz a política dele. Ele pode fazer a política dele. Mas se ele ficar 3 meses, a política dura 3 meses. Se ele ficar 2 anos, a política dura 2 anos. Mas organizar a segurança pública é o desafio do Ricardo Lewandowski. Como era do Flávio Dino, como foi do Sérgio Moro, como foi dos ministros que passaram por lá. 70 facções controlando o sistema prisional brasileiro. O Brasil fazendo fronteira com 4 países do tráfico de drogas. É a Bolívia, o Paraguai, o Peru e a Colômbia. Simplesmente os campeões mundiais. Como é que o governo federal entra nisso? O governo federal, hoje em dia, a gente pega as leis e tem questões que são federais, tem questões que são estaduais, mas hoje em dia, um assalto a banco que é estadual, por exemplo, vai gerar recursos para um contrabando de armas que é federal e que vai alimentar o tráfico de drogas que é federal. Quem combate o quê? Como faz? Precisa ter um sistema, precisa ter uma organização. No papel tem tudo.
Sistema Único de Segurança Pública, Política Nacional de Segurança Pública, tem tudo, tudo, nada funciona. Não tem nem os dados, porque a produção dos dados é estadual. Então, o governo vai fazer uma política sem dados, o governo não tem um sistema que funcione, e também tem uma certa resistência do governo federal de chamar para ele, o governo federal, um problema que hoje está no colo dos governadores. Os estupros, os assaltos, os sequestros, enfim. O que está acontecendo na Bahia hoje, embora seja, e é um desastre, embora seja um governo do PT, pode respingar no Lula, porque o governador é do PT, mas não respinga no Lula por ser uma questão federal. Daí a resistência do presidente em decretar uma GLO, por exemplo, no Rio de Janeiro ou na Bahia, porque aí é chamar para ele. Agora é comigo, mata no peito, vai e resolve. Não resolve. Não resolve. É difícil resolver. Então o Lewandowski, tremendo perfil. Quem o conhece gosta. Quem negocia com ele gosta. Ele passou aí brevemente um período fora do Supremo Tribunal Federal e trabalhou para alguns grupos, fez uma bela grana. Isso deve ter ajudado ele na decisão que ele tomou para ir para o Estado, ganhar um salário de ministro. Ele tem uma passagem muito curiosa na vida dele, porque ele presidiu o processo de impeachment da Dilma em 2016 e conseguiu uma coisa que mostra que ele é leal ao Lula, né? Leal ao PT. Conseguiu uma coisa incrível. No impeachment anterior de Fernando Collor, ele foi cassado e perdeu os direitos políticos. Na mesma votação. É uma coisa só. É uma coisa só. Cheesecake. Você não pode separar o X do cake. Cheesecake. É uma coisa só. E aí, o Lewandowski, em 2016, fez o seguinte: vamos fazer 2 votações. Numa, a gente decide se ela vai, pelo crime de responsabilidade, ser afastada do cargo. Na outra, se ela perde os direitos políticos. Ele fez 2 votações. Na primeira votação, o Senado deu 60 votos para que ela saísse, precisaria ter 54. Na segunda votação ficou com um pouco mais de 40, não chegou aos 54. Dilma Rousseff não foi, não perdeu os direitos políticos. Uma coisa inacreditável. Alguém vai dizer que é inconstitucional, não é inconstitucional? Isso é um arrepio de tudo que se pode imaginar. Lealdade do Lewandowski. Deu a ela o direito de disputar a eleição para o Senado. Aí o fato dela não conseguir se eleger, como também não conseguiu ser uma boa presidente, aí são outros 500. Ela não conseguiu porque não teve talento, teve competência. Ficou, acho que, em 4º lugar para o Senado em Minas Gerais. Agora ganhou um prêmio de consolação bacana, né? Presidente de banco, prêmio de consolação. Mas, enfim, ele fez o papel dele. Então, a troca é louvável. Flávio Dino vai para o Supremo, escolheu-se um bom perfil. Seria uma experiência quase responsável botar aquele tal de Ricardo Capelli ou coisas do gênero, botar o Ricardo Lewandowski, bom perfil, ele cumpre, fica bem na fotografia, olha que bacana, um ex-ministro do Supremo e tal, cordato, educado, gentil, mas fica o desafio da segurança pública nesse país é um negócio que não vai dar para adiar, tá aí o Equador, não vai dar para brincar, tá aí o Equador, não dá para ter 70 facções mandando no sistema prisional, como eu conversei há pouco com uma autoridade, um ex-ministro da Justiça, que me disse: o sistema prisional no Brasil hoje é o home office da criminalidade. Você vai para lá e aprende tudo. E isso tem que mudar. Teria que ser uma política nacional? Teria que ser uma política nacional. Temos estrutura para isso? Temos organização para isso? Não, não temos, infelizmente. Então, a chance do Lewandowski mudar o cheiro da água, a chance do Lewandowski mudar a realidade da segurança pública tende a zero. Tende a zero. E isso é o grande desafio que ele tem nessa função. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.